Muito boa noite, doutores. Começando mais um encontro aqui na Mentoria DVBot Pro, o encontro que acontece todas as quintas-feiras, para os doutores tirarem dúvidas aí sobre o ChatGPT, sobre automações, sobre as aulas que a gente tem na nossa área de membros. Então é muito importante. Se a doutora está vendo isso gravado, tente participar todas as quintas-feiras para tirar dúvidas, para dar o seu feedback e a gente sempre otimizar, enfim, e melhorar aqui a nossa comunidade. E para os doutores que estão vendo isso aqui no YouTube, por algum motivo, se eu soltar um corte, entrem para a mentoria ADVBot Pro. Eu estou gravando isso aqui hoje, é dia 4 de dezembro de 2025. Me chama aqui abaixo no WhatsApp, que eu tenho uma oferta muito bacana para os doutores aí que entrarem na mentoria antes do recesso. Legal? Doutores, vamos direto ao ponto aqui. Quero falar bastante coisa, mas vou ser bem rápido e direto aqui. Os doutores que estão aqui, logicamente, presentes, focados aí todos os dias utilizando, devem ter sido impactados aí por notícias importantíssimas do mundo da IA. Não vou me estender muito nas notícias, mas tem tudo a ver com o tema da nossa aulinha aqui de hoje. Eu vou dar uns toques para os doutores. Os doutores devem ter ficado sabendo que o Google lançou agora o Gemini 3.0, que é uma IA e ela tem muita capacidade de entrega e ela gasta muito menos energia, beleza? Esse é o grande cerne da questão. Não é que ela seja melhor que o ChatGPT, até porque esse apontamento dela para essa melhoria magnífica que eles estão prometendo é de economia de dinheiro para ela poder rodar e mais para imagens e codificação, legal? Já vou afirmando aqui no começo, para edição de texto, para aquilo que a gente faz, o ChatGPT dá conta tranquilamente, legal? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, para a gente não perder tempo, é sobre esse alerta máximo aqui para melhorar o ChatGPT. Com essa explosão que teve, né, dessa notícia no mundo inteiro, houve um alerta dentro da OpenAI, que é a parte que nos interessa, de uma melhoria agora muito focada mesmo, a empresa toda querendo melhorar alguns pontos que o ChatGPT realmente tem que melhorar, e que eu vou debater aqui com os doutores, e também, obviamente, lançar novos modelos, enfim, porque a concorrência realmente sobe o tom, enfim, e isso é bom para nós, que estamos utilizando, né, a ferramenta, que quanto mais eles brigarem lá, para nós é melhor. Então, a partir de agora, nós vamos entrar, e aí é a nossa aula, num momento de muita melhoria, porém, a gente pode ter alguns momentos de instabilidade. Os doutores estão usando há mais tempo, estão comigo aí há um ano, já estão cansados de ver que já passamos por altos e baixos aí, e o ChatGPT volta ao normal e a gente continua, né, no mesmo foco de manter a produtividade, utilizando essa ferramenta aqui como principal. Como por quê? Sempre digo, se a gente espalha isso em várias IAs, assina várias assinaturas, a gente nunca vai ter a capacidade, eu digo a nossa habilidade, e também nunca vai ter um foco de uma melhoria constante na produtividade, utilizando uma mesma ferramenta. Então já deixo aqui muito claro, ChatGPT, vamos colocar aqui para o ano que vem, vai vir muito, mas muito forte mesmo em melhoria, e essas mudanças que vêm acontecendo vêm trazendo algumas instabilidades durante alguns períodos, mas eu vou dar algumas dicas para os doutores aqui, para os doutores contornarem isso e vamos continuar trabalhando aqui. Alerta novamente para os gurus de internet, para os vendedores de curso, para essa galera que não usa IA e continua fazendo esses vídeos aqui, que hoje, ó, é o fim do ChatGPT, a mesma conversa, né? DeepSeek que avance, desafio o ChatGPT. Esse vídeo aqui, para os doutores terem uma ideia, ó. Isso aqui é uma afirmação, como os doutores gostam de falar, totalmente falsa e enganosa. Ó. 213 mil pessoas é o fim do ChatGPT. Então a pessoa lê uma notícia, igual eu fiz aqui agora, dá o parecer dela, e eu sei que isso impacta quem está começando. E tem duas coisas que isso acontece, porque eu fui também um que comecei a utilizar. Ou a gente fica com excesso de informação e trava, ou a gente assina ali o ChatGPT, investe aquele dinheirinho ali, tenta até seguir o meu canal, outros canais estão ensinando, enfim, eu compro um curso, o rapaz aqui vem e diz que agora tudo acabou, e aí pula para o Gemini, aí pula para o outro. Foquem em uma IA só.
todas elas já têm a capacidade, desde 2023, para atender o escritório de advocacia com maestria. Basta a gente personalizar, enfim, tudo isso que eu sempre falo. Então, cuidado com as notícias, foquem na ferramenta que os doutores estão usando, quem está na mentoria, obviamente, ChatGPT. Beleza? Queria fazer esse disclaimer que é muito importante. O YouTube ele é cheio de coisa que é aberração total, 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 total. Não faz nem sentido lógico o que eles falam. Mas chegamos aqui agora no que eu queria falar para os doutores. Como nem tudo é notícia de instabilidade, já quero atualizar os doutores que estão aqui, que agora a gente não precisa mais fazer o OCR. Os doutores que estão utilizando sabem que o ChatGPT antes não lia documentos escaneados, fotografias, né, quando tirava uma foto de um documento, por exemplo, aqueles documentos que vêm dentro dos processos que os doutores pegam, por exemplo, um processo, sei lá, trabalhista, né? Ali dentro tem o Olerite, tem talvez o RG, tem ali, né, provas e tal. A gente tinha essa dificuldade. Tem até uma aula dentro do curso que eu ensino a fazer o OCR, mas agora o ChatGPT já está lendo também. Então, desconsiderem aquela aula, baixando o arquivo, ele pode ter imagem dentro agora, ele vai ler. Vamos fazer aqui para os doutores verem bem rapidinho. Ó. Eu tenho até, que eu dei lá na aula, o exemplo, né? Peguei a matrícula em PDF e ele não lia, né? Ele dizia que não conseguia ler o que estava dentro. Aqui está em PDF e aqui está em JPEG, que era aquilo que eu recomendava os doutores fazerem, né? E dava não é que dava trabalho, mas era um trabalho a mais, né? Que a gente tinha. Outras ferramentas já faziam isso, mas agora os doutores vão ver que ele anexa aqui tranquilamente, beleza? Demora um pouquinho, isso é por causa da minha internet, não é por causa do chat GPT, não. Mas vamos ver se ele consegue ler agora. Lendo os documentos. E esse é um documento, aí, ó, matrícula do imóvel, proprietários e tal. E esse é o documento em PDF. E tem uma fotografia nele, né? Ó. Pode ver que eu não consigo marcar e nem editar. Ele é uma fotografia mesmo. Ele era um JPEG. E agora ele é um aqui, ó, o JPEG dele aqui, ó, que é o que mais circula pela internet, né? Obviamente ele também lê, né? Óbvio. Ele sempre leu a imagem, beleza. Analisando a imagem selecionada. Essa é uma notícia muito boa, que eu sei que dava um pouco de trabalho, né? Os autores sempre pedem, tinha que cortar, às vezes, um pedaço e depois transferir para outro arquivo. Então, agora, colocou aqui, ele já vai ler. Claro que respeitando, não coloca aqui um processo com 5.000 páginas e imagem, que toda IA vai ter dificuldade, mas isso já é uma notícia muito boa e vai ajudar os doutores demais aí. Outra notícia boa, antes da gente ir para os acertos. Nós, né, estávamos tendo uma dificuldade com relação aos ADVBots, aos nossos queridos assistentes, deles repetirem o menu, né? Alguns doutores até questionaram lá no grupo. Então, o que acontecia? A gente vinha aqui e ele estava fazendo duas coisas. Ele mostrava o prompt aqui embaixo, às vezes, ficava meio alucinado, né? Mostrava ali as referências, esse tipo de coisa. E qualquer coisa que os doutores perguntavam aqui ou colocavam o documento, ele rodava de novo, né? O menu. Aqui ele não está mostrando o menu, ele só repetiu. Ó. Se eu colocar o oi aqui de novo, ele vai mudar. Olha lá, tranquilo. É para ele fazer isso mesmo, para ele interagir ali, mas ele não ficar repetindo o menu. Por que que isso começou a acontecer? Devido à otimização dos modelos. Por isso que é importante os doutores estarem atualizados. É bem, bem simples, e eu vou ensinar os doutores agora, que eu aprendi a fazer na aula 2, vou mostrar onde vai estar essa aula aqui amanhã lá, e os doutores podem ficar tranquilos que agora eles voltaram 100% ao normal. Mantive eles no 4.0 pela velocidade, não estou sentindo agora, neste momento, muita diferença mais nas respostas do 5 para o 4, e o 4 responde mais rápido, enfim, e sempre deu conta das tarefas. Vamos colocar no 4 para poder agilizar aí o processo. Outra notícia boa é que os doutores também agora vão ter acesso. Perdão, aqui. Não, 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 deixa quieto. Aqui. Eu também estava acertando isso no prompt para poder ensinar os doutores a fazerem na aula de otimização de prompt, que é a liberação da lousa dentro dos assistentes. Então, vamos supor que os doutores agora estão lá mexendo, os doutores vão
Eu estava esperando só acertar isso do prompt para ensinar os doutores do jeito certo. Mesma coisa, tá vendo? Ele não repete mais, não, ele não é para ele mostrar aquilo lá. Eu fiquei hoje o dia inteirinho arrumando um jeito de fazer isso com uma frase só. Porque eu tenho que aprender e ensinar os doutores com uma frase só. Adicionando uma frase, eu consegui dar um nó nesse chat GPT novo aí e voltar. E nós temos uma ferramenta muito legal, que é a Lousa. E eu estava esperando o momento também de ter um prompt que os doutores pudessem ter acesso. E como que a gente consegue acionar a Lousa, né? Também terá uma aula lá. A gente pode vir aqui e acionar a Lousa, não precisam se prender nisso agora, não tem problema. Ele é vou chamar de aplicativo, mas ele é uma extensão do próprio chat GPT, né? Então, por exemplo, quando eu aciono isso daqui, ele entende que ele tem que abrir isso aqui, né? A Lousa, que é um editor, como se fosse o Word, então vamos estender aqui. Os doutores abrirem dentro do seu assistente, por exemplo, não tem o botão, né? A gente, hoje, nesse momento, isso aqui também eu vi nos fóruns, muito importante. Isso aqui vai ser atualizado para várias conexões agora. Vão vir várias atualizações muito legais no chat GPT, mas muito mesmo, que tem uns fóruns que a gente debate isso, esse tipo de coisa. E a OpenAI está vindo com umas coisas muito legais para melhorar muito essa frente aqui. Aguardem, e vai vir muita coisa legal para o ano que vem. Só que o fato é, nós não temos aqui, ó. Aqui eu só consigo buscar o documento. Então vamos supor, e vou ensinar também isso agora na nova aula de criação de peça e resumo de documentos, que os doutores forem fazer o documento. Tranquilo? Modelo. Para não me estender muito, a gente ficava muito tempo. Os doutores agora vão ter dois tipos de opção. Eu vou fazer um tutorial para isso bem bacana mesmo. Que é editar aqui. E aí, como que a gente consegue trazer a lousa para cá? Era o desafio. Então eu vou ensinar os doutores. Nos meus assistentes já tem, ou colocar no de vocês, obviamente. Apenas que na hora que ele tiver isso aqui, ó, abra a lousa, a peça que os doutores estiverem fazendo, ela vai direto dentro da lousa. Ele nem tem o botão aqui, mas tem como a gente acertar isso no prompt, é bem facinho, é uma frase, e os doutores vão poder ter agora em todos os assistentes e nos seus também, a lousa, enfim, para poder editar aí e fazer o que quiser com as peças e ter mais agilidade aí, enfim, não vamos entrar nessa discussão agora aqui, que não faz sentido. Então, ó, aqui a gente consegue mexer, enfim, coisa que a gente não consegue lá no chat GPT. Então, para recapitular, assistentes arrumados agora, para tomara, né, que não tenha alguma mudança nova, muito grande, mas 2025, 2026, podem usar todos que estão aqui, ó, beleza? Estão todos agora arrumados. Se algum desses aí endoidar no meio do caminho, a gente corrige. Por isso que o feedback dos doutores é muito importante. Legal. Só que está tendo algumas coisas nesse período que é lentidão. Às vezes, né? Às vezes ele fica um pouco lento. Agora vamos entrar na parte da gente resolver o problema aqui bem rapidinho. Ele fica muito lento. E uma coisa que eu sei que confunde um pouco os doutores, pode confundir, e ele está fazendo isso, pelo menos o meu, né? Considere, se o doutor não tiver, está tudo bem. E isso também foi detectado pela OpenAI, isso tem lá, eu não vou entrar nesse detalhe, tem lá no site deles, que isso será corrigido o mais rápido possível, que é ele, ou ele está voltando, eu acredito também, uma opinião minha, né, que esse negócio aqui de colocar esses botãozinhos aqui não deu certo, porque isso aqui, ó, ele interfere nessa interface aqui, eu acho que é isso que está dando defeito. A gente antigamente não tinha isso, a gente usava, era bem melhor. Que aqui eu posso colocar aqui, né, os assistentes e tal, é só um botãozinho aqui, isso aqui que deve estar dando defeito. Mas quando eu abro aqui os chats, eu não sei se com os doutores está acontecendo, ó, tá aqui tranquilo, né? Aí eu vou chegar e vou abrir uma conversa. Seja no chat GPT normal ou no assistente. Nos dois está acontecendo isso. E eu vou dar um toque para os doutores. Ó, new chat, ele só abriu um, tá tranquilo aqui. Mas olha o que acontece, bem rapidinho.
quando eu faço isso aqui, ó. Digamos que os doutores venham aqui, não vou entrar nesse detalhe que tem lá na aulinha lá de como arquivar e desarquivar os chats. Vamos vir aqui e vamos pedir para arquivar tudo, né? Vamos supor que nós estamos usando aqui. Eu queria dar esse toque aqui nessa aula, porque se alguém perguntar, eu já tenho aqui. Vamos recolher aqui, tranquilo. Não, vamos pegar aqui um aqui, ó, aqui, previdenciário. Aí vamos supor que o advogado vai fazer isso aqui, ó. Viram ali no canto? Esse é um dos problemas que vem acontecendo, que é a duplicação aqui, ó. É como se ele abrisse dois. Mas, doutores, normal do jeito que a gente faz na nossa metodologia. Vem aqui, ó, renomeia do jeito que os doutores quiserem. Ô, caramba, arquivei. Só de raiva. Vamos abrir de novo. É bom que fica fixado, né? Aqui. Olha lá, viu? Ele está duplicando isso. Isso pode dar confusão. Então, se os doutores passarem, se passarem por isso, tranquilo. Se eu vier aqui renomear, aí vai dar certo. Chat, aula, teste, por exemplo. Que a ideia, olha lá, tá vendo? Ele está duplicando aqui. Isso em breve será sanado também. Isso aqui é temporário. Talvez quando o doutor está assistindo isso agora, gravado, já não tem existido, nem existe mais isso, né? Mas não confunda, não fique confuso. E se por um acaso a gente arquivar, que é a ideia, ó, some os dois. Beleza? E aqui. Vamos manter dessa forma, porque daí a gente não para os trabalhos, enfim, não tem dúvida. Se a gente for vir nos chats arquivados aqui, ele não duplica aqui. Aqui está perfeito ainda. E aí, algumas vezes, aconteceu dele desarquivar várias mensagens ao mesmo tempo. Comigo também aqui nesses dias dessa semana, na verdade, que deu uma boa piorada e hoje melhorou. Mas vamos desarquivar para ver se ele vai desarquivar só essa ou ele vai trazer mais. Se ele trouxer, os doutores mantendo elas todas. Não, trouxe só aqui, ó, mesmo. Mas de vez em quando eu abri de manhã, ele estava com todas as minhas mensagens ali. Eu falei, esse negócio vai confundir alguém e, e acaba travando, né? O dia a dia de trabalho. Então, os doutores, quando vê se as mensagens voltarem, por exemplo, é um erro temporário. Temporário, isso aqui vai ser resolvido. Outra coisa, e aí eu quero ver se ele vai fazer aqui ao vivo, que eu queria que ele fizesse, é. Vamos colocar aqui, vamos colocar documento grande, né? Constituição, vamos colocar os três aqui. Os autores costumam fazer isso aqui, certo? Vem aqui, colocam aqui os documentos. Vamos pegar mais documento aqui, pode ser aleatório, não tem problema, que a ideia é mostrar para os doutores. Tanto no assistente, como também aqui no chat GPT. Essa demora um pouquinho, é por causa que a Constituição tem 500 páginas e o meu PC e a minha internet está meio ruim, mas eu vou mandar aqui. Quando a gente manda um documento, o que estava acontecendo essa semana, e na hora que eu abri para perguntas, eu quero ouvir dos doutores. Ele não estava aparecendo o documento aqui, ó. Estavam sumindo os documentos daqui, e ele abria uma nova janela que ele vai ter, e assim que essa janela estiver disponível, eu vou mostrar para os doutores que agora ele vai dar a fonte dos documentos para a gente aqui. Quando a gente inserir o documento, realmente vai desaparecer, mas ele vai dizer que entregou e vai ter, por exemplo, aqui, ó, um link para esse documento. A gente vai ter uma aba separada, onde vai estar todas as referências ali certinho. Eu já vi isso em teste, então eles devem estar testando em contas, enfim, mas isso vai regularizar. Vamos tentar aqui no. Só porque eu vou tentar fazer agora aqui ao vivo, ele não vai, né? Ele não faz o erro só para eu eu mostrar. Vamos de novo aqui bem rapidinho. Aqui. Ô, louco. Ô, louco. Ele costumava fazer isso realmente com mais documentos. Então, vamos supor que estou usando aqui o previdenciário, vou colocar os documentos aqui para analisar, fazer uma peça, o que for. Aqui eu estou demonstrando para os doutores ele inserindo mesmo. Ele vai aparecer de novo. Vai. Agora está certo. O correto é ele ficar assim. Agora ele não está dando esse bug. Mas se por um acaso os doutores colocarem o documento, ela está vendo que ele lê todos, ó,
a ficha trabalhista, a Constituição e a certidão da matrícula, certinho. É porque a matrícula se repete, né, 2 vezes. Aí tá aqui. Tá lendo certinho. Ele voltou ao normal, só porque eu queria mostrar. Mas se por acaso o documento ele não aparecer aqui, como se ele tivesse sumido, os doutores podem pedir para ele, por exemplo, me diga a lista de documentos que eu te mandei agora. Se ele continuar fazendo, eu vou gravar uma aula a mais para isso, mas acho que não tem necessidade. Acredito que ele vai voltar ao normal, por enquanto, e voltou realmente aqui, showzaço de bola. Esse é outro toque que eu queria dar para os doutores também. Aqui, ó. Ah, e uma coisa interessante é que eu não sei por quê, essa duplicação aqui na lateral, ela acontece sempre no primeiro chat para mim. Aqui. Depois ele volta todo normal. Agora ele está com os dois separados, tá vendo? Ó, um aqui e outro aqui normal. Agora, esse aqui fica. Mas está aqui, ó, os dois separados. E aí os doutores sigam o fluxo lá do ABCD do chat GPT do direito, que vai dar tudo certo. Aí, doutores, para a gente já encaminhar, que eu quero tirar as dúvidas dos doutores, enfim, e dar os toques sobre as aulas que estão e o que a gente vai fazer, tem a questão da lentidão, né? Tem a questão dele, às vezes, quer ver? Só porque eu quero mostrar, o ChatGPT parece que tem pegadinha, né? Ele fica bom, aí na hora que eu desligo isso aqui, eu vou fazer alguma coisa, ele trava. Quer ver? Oi. Ó. Uma história de terror. Quer ver ele escrever bem rápido? Ó, ó, ó. Agora tá escrevendo mais longa. Agora ele tá a milhão, ó. Mas, vamos lá. Foca isso aqui para os doutores ficarem ligados. Doutores, quando os doutores pegam, deixa eu fechar tudo aqui, tudo, tudo aqui, ó. E os doutores entram no chatgpt.com, olha o que acontece. A gente está em chatgpt.com, beleza? É o site que eles disponibilizam para todo mundo no mundo utilizar a ferramenta. Logicamente que tem horário de pico, tem toda uma questão aí da nossa própria internet, tem várias coisas. A capacidade do computador, não precisa ter um computador muito bom. Mas, se a gente está com muitas abas abertas, os doutores têm muitas extensões. Alguns doutores têm, eu só uso essa daqui para o WhatsApp, mas tem gente que tem um montão de extensões. O nosso navegador tende a ficar mais muita coisa favoritada, né? Aqui, isso tudo, principalmente o Google Chrome, deixa ele mais pesado, consequentemente o site que vai abrir fica um pouco mais pesado. Então, boas práticas. Vai trabalhar no chat GPT, por exemplo, vai fazer alguma coisa direto ali, fecha as outras abas, tentem manter só as extensões que são mais prioritárias para os doutores, os favoritos mais prioritários, mas eu quero que os doutores entendam uma coisa também, que eu já percebi e eu acredito que vai ajudar bastante. A gente pode trocar de navegador, utilizar um outro navegador só para o chat GPT. Isso eu já estudei bastante, influencia relativamente, às vezes resolve o problema. Pode abrir ele novamente em uma aba anônima, muitas vezes resolve o problema, mas eu quero chamar a atenção para os doutores de uma coisa. Quando eu abro e dou um oi aqui para ele, olha o que acontece. É como se eu estivesse acessando um novo site, tá vendo? Ele abre esse C e outras coisas aqui. E se eu continuar conversando aqui dentro, ele vai manter esse site, certo? Ele não altera. Por quê? Porque é o mesmo bate-papo. Por isso que eu falo da janela de contexto lá. É como se a gente estivesse mandando as informações todos pelo mesmo caminho. Beleza? Não tem nada de técnico aqui. É como se eu estivesse conversando no mesmo lugar. Só que aí depois, os doutores abrem outro chat, tá vendo? Quer ver? Ó, aqui já é um outro site, vou colocar entre aspas. E a gente vai abrindo, e é normal, e tem que abrir mesmo. Às vezes, aquela parte dos cookies que está aqui, ó, que são a parte aqui, fica muito sobrecarregada, que são os dados de navegação. Se os doutores vierem aqui também e limparem os cookies, costuma também resolver legal, beleza? Os doutores estão aqui já devem ter feito isso. E o chat GPT, ele tem mais uma coisa, mais uma dica legal também, que é,
ele é uma ferramenta internacional, né? Ele é uma ferramenta multinacional, perdão, né? Ele funciona mais de 50 línguas. 50 línguas. 150 línguas diferentes. E ele atende pessoas no mundo inteiro, enfim. E o que que acontece? E eu já peguei muito isso em mentoria individual que eu dei lá no passado. Alguns dos doutores têm o, esse detector de idioma sempre ativado aqui, ó. No Google Chrome dos doutores devem estar aí, ou se procurar, os doutores acham em algum lugar. Eu vou pedir para os doutores, sempre que usa, nunca traduzir esse site, tá vendo? Por quê? Porque eu não quero que ele traduza esse site, já que a gente já traduziu ele para português aqui, conforme eu ensino lá na aula. Às vezes há um conflito. Ele fica tentando traduzir, por exemplo, do português para o inglês, e os doutores podem ver que de vez em quando ele até manda algumas. A new chat, por exemplo, não era para estar aparecendo aqui. Não seria que ter novo chat? Porque em algum momento ele tentou traduzir de novo para o inglês. Isso pode dar problema. Como que eu acredito que os doutores podem fazer? Rodrigo, legal, já vim aqui, beleza, estou escrevendo aqui, ó, vamos lá. Oi, ó, o ChatGPT 5, ó, já falou mais rápido. Me conte uma história. Ele está muito rápido. Só que depois, o que que acontece? Eu mudo, né? Eu mudo, olha lá, já mudou aqui. E o que que acontece? Esse site aqui já não é mais aquele lá. O chatgpt.com que eu falei primeiro. Olha o que vai acontecer aqui. Ele já não sabe que para nunca traduzir esse site. Então, se os doutores virem que alguma conversa está muito pesada, primeiro dê o F5, vê se ele destrava. Verifica aqui, pede para ele nunca traduzir essa página aqui que está aberta. Não, ele vai sempre entender que é uma página nova. Vê que ele fica bem mais rápido? Continue. E um toque final também para os doutores, que agora eu não vou me estender muito, é e outro ponto de melhoria, bom ter lembrado disso, outro ponto de melhoria que eles estão trabalhando muito, e isso vai ser concretizado, só não posso garantir, obviamente, o dia, né? É a velocidade do site. Então, às vezes, olha só o que acontece. Quer ver? Bem rapidinho aqui, isso aqui é muito legal, que eu vou chamar até uma aula de otimização. Ó, ele demora um pouco, né? Vamos abrir um outro chat aqui. Ele abre o olho aqui, abriu, só de raiva. Só de raiva ele tá bom agora. Vamos vir aqui, aqui, ó. Iniciar nova conversa. Ele está entregando aqui mais rápido, acredito que seja a minha internet que deve ter uma melhorada. Mas sempre que os doutores virem o seu chat aqui, ou se estiverem no chat GPT, dá um F5 na página, porque ele vai atualizar todos os chats, tudo que está acontecendo ele vai dar uma atualizada, e se os doutores fizerem qualquer pergunta para ele, ele tende a responder melhor. Se estiver meio travado, então, quer ver? Deixa eu ver aqui, modelo, né? Vamos ver ele escrevendo aqui um modelinho de impugnação. Ó, agora ele está rápido só de raiva. Que eu estou querendo mostrar. Ó, mas caso ele dê uma. Agora, vamos ver. Ó, chat tributarista, abriu certinho. Ó. Nossa, perfeito. Agora ele vai voltar para o 5, a história. Tá vendo? Até para abrir aqui ele está ficando mais rápido. Eu acredito que mais 2 dias, aí, 3 dias, a gente vai ter melhorias boas aí no chat GPT. Perfeito, doutores? Então, com relação aos travamentos, verifiquem aqui se não está traduzindo de novo. A parte de passar ele para português, passar ele para, enfim, configurar ele do jeito certinho, que eu queria mostrar aqui nesse finalzinho aqui, para abrir para as perguntas dos doutores, está tudo aqui. Volto a falar. Se os doutores entraram para a mentoria agora, nesse exato momento, e começaram por essa live, voltem aqui, implementação, como assinar o chat GPT, aqui, todas as aulas, eu vou pegar aqui, ó, o manual de uso dos AVVbots, a aula tem 18 minutos, ó. São a base de contexto, que é isso que eu falei agora para os doutores. 16 minutos.
Então, às vezes, os doutores vê as aulas longas, mas o resto é tudo muito. Aqui não tem 2 horas de conteúdo. Os doutores vão estar dominando tudo isso que eu falei aqui, como os doutores que estão presentes aqui já estão. Diálogos eficientes, a aula de prompts, ó, que eu acabei de subir, vou subir a aula 2 amanhã, com esse modelo de prompt novo agora. Essa aqui é um pouco maior, porque requer um pouquinho mais de atenção, mas vai economizar demais o tempo dos doutores aí depois, criando seus próprios assistentes. Mas, no máximo, as aulas têm 30 minutos, 35 minutos. Eu explicando tudo que eu sei de ChatGPT para os doutores. A nossa área de membros, ela tem esse display aqui, chama display, né? Os doutores podem clicar aqui, ó, trazer ele para dentro do ChatGPT, colocar ele aqui do lado, aumentar, deixar do jeitinho que quiser. Eu vou falando ali, os doutores vão fazendo aqui, ó, e, com certeza, os doutores vão ter tudo que precisam aí para poder utilizar essa ferramenta da maneira correta. Tá bom? Doutores, era isso que eu queria informar para os doutores. Agora eu quero saber se os doutores ficaram com alguma dúvida, alguma coisa assim, sobre o ChatGPT, né? Estou vendo que tem os doutores que entraram aqui novo. O doutor Carlos, seja muito bem-vindo. É que é muita gente, gente. O doutor Marcelo sempre está aqui. Queria saber quais dúvidas os doutores estão, ou algum apontamento aí dessa semana, enfim, de tudo que aconteceu nessa semana meio turbulenta aí. Doutor Carlos, Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta bem básica. O notebook LM também não está exigindo CR? não. Pode entrar lá com a... Sobre notebook LM, inclusive, não ia falar, mas eu vou falar. Sobre notebook LM, não. Tá bom, então. Tá bom. Então, o Era isso notebook que eu ele queria já saber. estava avante disso já, o notebook LM e o Google Gemini, inclusive, que eles não pediam OCR, né? Agora a gente também não precisa mais. Os doutores podem pegar o documento, entre aspas, bruto, né? E colocar nele lá. Tá ok, Rodrigo, era essa a dúvida. Obrigado, viu? E semana que vem, transcrição de audiência, tudo de novo, no modelo novo do notebook LM, e é uma ferramenta gratuita, né? Ela é muito importante, ela casa com o ChatGPT de uma maneira muito, mas muito boa mesmo, além de ser gratuita, obviamente. Ela tem toda a parte de transcrição, de leitura de documentos maiores, que o ChatGPT, por enquanto, ainda não tem, mas, enfim, é só utilizar as duas, né? E é isso, doutores. Mais alguma pergunta? O doutor Marcelo está sempre aí. Amanhã tem aulas novas. Sim, agora todos os replays, só para a gente finalizar aqui, deixar essa parte gravada, todos os replays serão até às 15 horas, eu publico lá, porque eu quero sempre pegar as aulas mais... o que está acontecendo de mais atualizado e gravar no mesmo dia, porque senão eu perco o bonde da história. Então, de manhã eu gravo, edito essa aula e subo pelo menos 3 aulas por semana lá. Pode falar, doutor Carlos, pode falar, pode fazer qualquer pergunta. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho, primeiramente. E eu estava começando a aprender esse negócio aí, rapaz. Acabei de entrar, hein? Sim, o doutor entrou essa semana. Viu as aulas, conseguiu Estava acessar. assistindo há pouco, estava assistindo justamente o que você falou aí. É assistir o passo a passo ali. E ainda não testei aí os modelos, né? Embora eu tinha uma demanda. Eu tenho outra, estou entrando com a liminar, já está pronta sem GPT. Daqui a pouco eu vou brincar um pouquinho aí para autorizar um tratamento oncológico. E aí vamos testar esse negócio na prática aí. Tô Sim, contente. sim. E o doutor Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado. E o doutor, porque precisa, sempre volta também a dizer aqui, as aulas gravadas e é mais ou menos é igual o futebol, né? Na teoria, na prática, a teoria é outra, né? Então, por mais que eu venha aqui e tente passar, dar o suporte e passo nas aulas, é quando os doutores vão fazer que dá o chabu, né? Que dá a dúvida, que dá ali o problema. Então, o suporte é o mais importante. Então, os doutores, e os doutores que estão aqui já me chamaram várias vezes, eu não demoro 20 minutos para poder responder. Então, os doutores, Rodrigo, deu um chabu aqui, estou com dúvida aqui. Eu pego e ajudo na hora para os doutores poderem fazer da melhor maneira possível aí. Experimente os assistentes, agora vão ter aulas um pouco mais profundas, né? Para os doutores criarem os próprios, mas a gente já tem bastante assistentes lá e podem me chamar a qualquer hora do dia e da noite que eu sempre respondo.
Muito obrigado, valeu. Indo aí, doutor Carlos, pode contar comigo aí. Mais alguma coisa, doutores? Para ver se a gente consegue, que eu quero trazer o máximo possível, condensadinho essas aulas aqui, para os doutores não ficarem extensos na hora de assistir. Perfeito? Então, combinado para amanhã. Replay dessa aula aqui gravadinha para os doutores assistirem. Mais 2 aulas novas lá na área de membros. E o que os doutores precisarem, pode contar comigo. Doutores, muito obrigado novamente pela confiança. E até a semana que vem, quinta-feira, às 20h15. Um abraço.